Born to run, you're born to glide, and I see myself by your side. I am the wave, and you are the tide. We are the warm sunlight that's shining bright. Found myself in a river of dreams. You soared and dived into the sky. I watched you bathe in the river at dawn. Cronologicamente, nós teríamos agora o Rastur Lord. Rastur Lord, então, ele é um livro de, cronologicamente, ligação entre a Canção do Exílio e o Destruidores de Mundo, que são marcos históricos darkovanos. Oh my God, my blood son. Curiosamente, Rastur Lord, ele vai ser um dos últimos livros lançados já depois que a Marion morreu. Ele é de 2013. A Marion morreu em 99. Mas ele é escrito pela Marion, ele é um projeto original da Marion. Mas esse livro ele é muito... tem umas coisas muito curiosas. Existe a introdução do Rinaldo. O Rinaldo é um irmão perdido do Regis Rastur. Nesse livro, o Danvan morre. E aí, quando o Danvan está na beira da morte, ele chama o Regis e ele fala: Regis, né, já que você não vai casar, vai ficar nesse seu lenga-lenga aí, eu preciso revelar uma coisa antes que eu morra. Você tem um irmão que nunca foi te revelado. Oh, eu tenho um irmão, não acredito. Meu filho, esse irmão tá lá em Nevarzim. Eu escondi ele lá e, por favor, me promete uma coisa agora. O que, vovô? O que eu vou poder prometer diante de uma situação dessa? Me prometa que você vai procurar o seu irmão e você vai legitimar o seu irmão e dar os direitos do cominho para o seu irmão e tal. Ah, tá bom, vovô, eu prometo. E aí o Danvan morre. E aí o Regis fica com esse dilema, né? Quem que é esse irmão e tal, e como que ele foi parar lá no mosteiro, viveu 30 anos na neve e tal, e afastado da família e tal. Aí o Danilo já era irmão Bredin, jurado, Paxman. Paxman é valete, né? Eles traduzem como valete ou escudeiro. Ele era jurado, protetor do Regis, assim, eles estão juntos e o Danilo, ele não curte muito essa ideia, mas aí eles vão lá em Nevarzim e o Danilo, ele é cristoforo. O que rola em Darkover? Lá no começo foi um padre, e aí ele funda um catolicismo, tem um cristianismo lá, que lá é chamado de Cristoforo, ou Cristóforo, não sei a pronúncia direito. Aí, o Danilo, ele foi criado como um Cristóforo. Então ele vai para Nevarzim e o Regis vai junto para descobrir quem que é esse irmão dele. E esse irmão dele, ele é um neurótico. É o Rinaldo Rastur. Mas o Rinaldo, ele me é muito... eu acho muito estranho esse personagem, porque ele parece que ele é enfiado na história. Assim. Antes, nem depois, ninguém nunca fala do Rinaldo. Eu acho curioso que nem depois, assim, a Marguerida, ninguém... Tipo, e é uma história dramática, uma história que vai afetar a vida da Ariel lá na arte. A Ariel, ela é irmã do Mikhail, filha da Giovanni, e ela tem duas irmãs gêmeas, que é a Liriel e a Ariel. A Liriel, ela é super gente boa, ela é treinada na torre, ela é amiga da Marguerida, amiga do Mikhail, elas cuidam dos sobrinhos dela. E a Ariel, ela não tem Laran, mas também eu tenho dó dela, assim.
Porque ela vive numa família que todo mundo é super telepata, tem vários dons, várias sensibilidades, tal, poderes. E ela não. E ela é meio surda, assim, tipo. E ela sabe disso, ela sabe que ela não tem poder e, tipo, ela teria que ser meio igual a mãe dela, reproduzir para poder gerar filhos pro clã e tal. Aí ela é mais chata, assim, né? Ah tá, nesse livro talvez explique por que ela é meio chata, porque o Rinaldo ele sequestra ela, no final ele quer implementar tipo, uma escola religiosa que obrigasse as crianças a seguirem o Bearer of Burden, o carregador de fardos, que é um santo, Cristóforo de lá. E aí ele acredita que essa é a única fé verdadeira e que as crianças tinham que aprender isso. É muito atual esse livro, assim, tipo, só que ele tá fazendo uma metáfora, né, e tal, mas as crianças tinham que aprender a fé do Bearing of Burdens. E aí, ele achava que o Rastura, Cassila, Aldones, Evanda, Varra, as divindades darkovanas, elas eram demônios e tal. E nisso ele sequestra várias crianças, filhas de várias famílias importantes, e as confina na escola, numa escola confessional daquela fé dele de cristã, assim. E a Ariel é sequestrada, e a Giovanni fica desesperada e move o mundo inteiro. E é nisso que o Regis ele tem que esconder a filha dele para ela não virar um alvo e para ele poder tirar, porque eu pulei um pedaço da história, né? Ele acaba sendo consagrado. Rastura e o Regis, já que tinha aquela preguiça de ser herdeiros, ele apareceu um louco aí para pegar a coroa e ficar no meu lugar e tal. Eu vou curtir, uhul. Aí, só que na verdade o Regis se foge depois, porque o Rinaldo, ele ficou 40 anos no mosteiro e aí ele só enxerga o mundo dessa forma e ele quer impor isso, assim, pro mundo inteiro. Ele acha que Darkovia tá pegando fogo do diabo, assim, e ele vai salvar todo mundo, nem que seja a força. E aí aparece a Tiffany também, que ela é esposa de um legado, e a Luminosa, que é uma outra mulher que surta, porque aí ela também é da fé e ela odiava Darkovia. E ela tá com saudade lá do planeta dela, da igreja dela e pá. E aí ela super se identifica com o Rinaldo e o Rinaldo vai achar que ela é uma espécie de oráculo, de sacerdotisa, só que ela é uma fanática, que ela põe em risco a vida do próprio filho. O filho dela tinha Laran e ela não achava que era feitiçaria, que era superstição e tal, e ela não deixa tratarem o filho dela direito. O filho dela é posto em risco de vida várias vezes, porque depois ele vai para a escola também, ele é meio sequestrado nessa escola. Aí, no final ela surta, se separa do marido, ela acha que ela tem um nome espiritual divino, que é Luminosa, e ela tem, o Rinaldo, que é esse irmão mais velho do Regis, ele atende aos pedidos dela, assim. Aí o Regis tem que esconder a Kerestelle, isso aparentemente parece uma coisa irrelevante, mas é uma informação importante, que foi, aliás, nossa, brilhante quando eu vi isso, porque eu fiquei, depois vários livros assim, como assim, né? Ficou uma ponta solta assim, e tipo, tá, essas coisas que ela esquece, mas não, ela aparece no Children of Kings. Ah, então, aí é a primeira filha do Regis e da Linha, e aí aparece um desenvolvimento muito bonito também, assim, de como a Linha, né, ela era uma guardiã, ela tinha poder por ela mesma, ela era uma figura importante, ela não precisava de marido ou homem para poder ter algum status ou poder. Só que ela amava o Regis. E ela já tinha uma filha, que era Estelle, com o Regis. Mas o Regis amava o Danilo. Mas o Regis precisava casar. Só que o Regis, ele tem um conflito que ele não casa com quem ele realmente não amasse. Então o Regis, ele também ama a Aline, porque ela era poderosa por ela mesma, eles são amigos e tal.
Só que a Aline ela tem que lidar com o Danilo. Aí ela tem que aceitar o Danilo, assim. E é um processo meio foda. E aí, quando tá rolando essa questão do o Rinaldo começa a ameaçar algumas pessoas e o resto o Danilo é sequestrado e ele quase assassina o Danilo. E aí o Regis entra num desespero, o Regis casa por obrigação. Ah, e aí, no resgate do Danilo, aí depois quando ele descobre que a Ariel, por isso, tipo, seria uma explicação para Ariel depois ser chatinha e tal, ela sofreu uma violência na infância, assim. A Ariel é sequestrada e a Giovanni pira e o Regis fica de resgatar a sobrinha dele, só que ele estava com medo da filha dele virar um alvo, então ele vai e esconde aquele Estelle junto com o Thierry na Floresta Amarela. E aí, e volta, e a Cristelle se perde, nunca mais ela é vista, assim. Mas ela tá com os xerifes, que são uma raça iluminada, assim. Então eles sabem que ela tá segura, só que eles são meio uma espécie mágica, então a casa deles vai desaparecendo à medida que é conveniente, assim. Aí, a, Aí ele consegue desbancar o Rinaldo. No final, a tal da Luminosa louca mata o Rinaldo sem querer, numa tentativa de assassinar o Regis. E aí as coisas voltam para tem a cena de sexo mais picante entre Regis e Danilo. Impressionante, porque até então era só. Não, e depois também, né? É só aquela coisa da honra, dos irmãos Jurado, Bredin e tal, mas aqui tem uma cena violenta, assim. É, e aí é isso. Aí no final o Regis volta pro trono, casa com a Aline, nasce o Danilo Rasto, que é o filho do Regis com a Aline, Our Danilo, né? Nosso Danilo. Era uma homenagem mó descarado o negócio. Mas a Aline ela convivia com isso, sim, e ela respeitava e tal. Bom, aí vamos entrar aqui praticamente numa nova era, que é a Era da Marguerida, e esse é o último livro traduzido no Brasil. Uma Canção do Exílio, é uma edição grande, acho, ainda pela editora Imago. Por isso que a minha teoria ela faz algum sentido, assim, de que uma vez foi vendido o direito autoral de Darkover e isso se perdeu. Alguém deve ter morrido, a empresa falido. É complexo. Bom, meu tempo vai acabar, eu só vou comentar rapidamente que aqui é a história da Marguerida Alton, que é a filha do Liu com a Tyra Alderan, que é mó doideira, assim, aí ele tava drogado, a Tyra é a irmã da Marjorie, que é o primeiro amor da vida dele e tal. Só que aí ele ficou drogado e dormiu uma noite com ela e ela era meio amazona, uma telepata selvagem, assim. E aí ela morre e ela é mãe da Marguerida. E a Marguerida é criada em Tétis, que é um planeta praia, assim. A galera fica tomando água de coco o dia inteiro, nos mares mornos. E ela foi para a universidade lá, e ela é criada por um tutor, ela fez musicologia. E ela é criada por um tutor, o Davidson, Ivor Davidson. E ela vira uma pesquisadora em música e tal. Ela esquece de dar cor, assim. Ela não sabe. Ela só vê o pai dela bebendo, né? O Liu ele fica muitos anos sendo alcoólatra quando ele está no Império Terráqueo sendo senador. Provavelmente ele pirava com as políticas e pressões e tal, e enchia a cara o dia inteiro, e aí ele fica muito distante. E a Marguerida, uma adolescente que. Primeiro ela é uma adolescente meio revoltada, assim, ela não conversa com os pais direito, ela conversava só com a Jill. Aí ela chega na idade jovem, adulta, assim, ela vai para a universidade e é meio adotada pelo Ivor e pela Ida Davidson, um casal de velhinhos professores.